Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Bom dia! O nosso programa de hoje é um especial sobre infertilidade. Você vai descobrir como são os aspectos desse problema em homens e mulheres. Vai saber mais sobre fertilização in vitro, congelamento de óvulos e técnicas naturais que prometem estimular a fertilidade. Não saia daí que eu volto já. A tosse do inverno pegou você? Melagrião nela. Contra a tosse o ano inteiro, Melagrião, bom por natureza. Infertilidade, um problema cada vez mais comum entre os casais que tentam ter filhos. Na nossa primeira entrevista de hoje, você vai conhecer alguns fatores que podem prejudicar a fertilidade da mulher. O que é o mioma? Mioma é um nódulo que provém de células do útero. Tá? São nódulos benignos, né, e que têm uma influência hormonal, então, principalmente do estrogênio e da progesterona. Não é um câncer, não vira câncer e não aumenta o risco de câncer em mulheres que têm o mioma. O mioma, quando ele está na parte interna do útero, ele gera mais contrações, causa uma inflamação crônica nessa parte interna que chama-se endométrio e está associado a abortamento de repetição ou falhas de implantação. É o principal fator de infertilidade causado pelo mioma. Quais os sintomas do mioma? Devemos suspeitar de mioma uterino sempre que uma paciente apresentar um sangramento uterino anormal, ou seja, aumentado. Tá? Devemos suspeitar também quando a paciente começa a apresentar cólicas muito intensas. Os principais sintomas, então, é o aumento do fluxo menstrual, cólicas menstruais intensas, pode ter também sensação de repressão vesical, ou seja, ela tem vontade de ir no banheiro toda hora por conta da compressão desse mioma em cima da bexiga, além de infertilidade e dor na relação sexual. Tá? Mas muitas dessas pacientes também são assintomáticas, como eu havia dito. Né? Então muitas delas têm um mioma e não têm sintoma nenhum. Como é feito o diagnóstico do mioma? O diagnóstico de mioma muitas vezes se dá pela história clínica e exame físico. Tá? Então, uma paciente tem uma história de aumento do fluxo menstrual e no exame físico tem um útero de volume aumentado, isso já sugere. O diagnóstico, a maioria das vezes, é feito através de exames de imagem, como, por exemplo, ultrassonografia por via transvaginal e ressonância nuclear magnética. Como é feito o tratamento do mioma? O tratamento do mioma uterino pode ser basicamente medicamentoso ou cirúrgico. O tipo de tratamento que a paciente vai ter depende basicamente dos sintomas e do objetivo da paciente. Por exemplo, se a paciente tem muito sangramento ou muita dor, vamos dar medicamentos para o sangramento e para a dor. Se a paciente tem um desejo de engravidar e provavelmente o mioma que está causando essa infertilidade, o tratamento é cirúrgico. Basicamente a miomectomia, que é a retirada cirúrgica dos miomas. Se a paciente é mais de idade e já tem filhos e não deseja mais engravidar, o tratamento definitivo é a esterectomia, ou seja, a retirada do útero. A miomectomia, que é essa cirurgia direcionada às pacientes que pretendem engravidar, pode ser feita por duas formas. Por histeroscopia, para aqueles miomas chamados submucosos, que ficam na parte interna do útero, ou por via laparoscópica, tá, que é principalmente para aqueles miomas na parte interna ou do meio do útero, ou para miomas muito volumosos. Uma cirurgia feita através de uma câmera inserida na região do umbigo e outras pinças cirúrgicas que podem ser inseridas em qualquer local do abdômen. Para pacientes que querem engravidar, a laparoscopia também é interessante porque ela comprovadamente diminui o risco de aderências intraoperatórias. O que é a endometriose? Endometriose é uma doença que acomete a mulher no período reprodutivo e é marcada pela presença de células endometriais fora do útero. O endométrio é a camada mais interna do útero, que é responsável pela implantação e desenvolvimento do embrião. Quando não ocorre a gravidez, aquilo é descamado, que gera a menstruação. O fato é que as células endometriais não podem estar em outro local além do próprio endométrio. E quando elas estão em outro local, gera endometriose.
E a mulher desenvolve, o sistema imunológico dela responde a isso, formando pequenas cicatrizes nesses locais, o que gera dor, né, nessas mulheres e até o sangramento que elas têm. Então, durante o período menstrual, a mulher produz os hormônios, basicamente o estradiol, leva ao crescimento desses focos endometriais, leva a pequenas menstruações, né, e dor. O fato é que, apesar de ser uma doença extremamente estudada, a gente quase não sabe a verdadeira origem dela, né? Alguns casos não são explicáveis. E a principal teoria é que a menstruação acaba refluindo pelas tubas uterinas, cai na cavidade abdominal, gerando endometriose, os focos, os implantes de endometriose. Quais os sintomas da endometriose? Bom, podemos listar acho que 6 principais sintomas. O primeiro, sem dúvida, é a dor à menstruação. Então, são cólicas intensas que muitas mulheres sentem e acaba até incapacitando de trabalhar ou até ir ao colégio. O outro é dor na relação sexual, principalmente durante a penetração profunda, em que os ligamentos do útero acabam sendo atingidos, né, durante a relação e doem. Um outro importantíssimo é a infertilidade. Então, a endometriose pode causar aderências pélvicas e até um processo inflamatório exacerbado que dificulta a gravidez. Dor pélvica crônica, que nada mais é do que uma dor abdominal, né, embaixo do abdômen, durante mais de 6 meses, né, aí não tendo relação com o ciclo menstrual. Alterações intestinais cíclicas, geralmente obstipação intestinal, até sangramento durante a evacuação no período menstrual, e alterações urinárias cíclicas também, dor quando vai fazer xixi ou mesmo sangramento durante o período menstrual. Como é feito o diagnóstico da endometriose? O diagnóstico muitas vezes pode ser difícil, mas ele começa na consulta ginecológica, com uma história clínica e o exame físico. Quando a gente tem a hipótese de endometriose, atualmente a única ferramenta que nós temos para diagnóstico de certeza da doença é a biópsia das lesões durante a cirurgia, geralmente por videolaparoscopia. Temos hoje excelentes métodos diagnósticos, por exemplo, ressonância magnética da pelve e a ultrassom transvaginal com preparo de intestino, que podem ver essas lesões e muitas vezes é o suficiente para isso. Existe um exame de sangue que é um marcador tumoral, o CA125, que a gente colhe quando a mulher está menstruada e quando está elevado pode até ratificar um pouco, ajudar esse diagnóstico de endometriose, lógico que dentro de um contexto clínico. Qual o tratamento para a endometriose em mulheres que desejam engravidar? A endometriose é uma doença de diferentes espectros e vários estágios ou graus. Então, o estágio 1 representa a doença leve, ao contrário do estágio 4. E isso tem implicação no tratamento, né? Basicamente, hoje, o que nós temos para a infertilidade e endometriose é cirurgia para ressecção ou cauterização das lesões de endometriose e as técnicas de reprodução assistida, basicamente fertilização in vitro. Em relação à endometriose leve, estágio 1 e 2, os trabalhos divergem, mas o fato é que a cirurgia pode ser benéfica. Já nos casos mais avançados de endometriose profunda, estágios 3 ou 4, a sintomatologia, além da infertilidade, é extremamente importante. Então, se a mulher tem dor, ela teoricamente tem indicação para cirurgia. Se ela não tiver dor, só endometriose e infertilidade, a princípio a gente parte para as técnicas de reprodução assistida, basicamente fertilização in vitro. Por que isso? Porque é uma cirurgia extremamente delicada e trabalhosa e que pode comprometer o futuro reprodutivo da mulher se não for feita de um jeito, né, extremamente cauteloso, né? Isso porque, supondo que a endometriose acometa o ovário, forme um cisto de ovário cheio de endometriose, que a gente chama de endometrioma. Ao retirar esse cisto, a gente pode tirar uma camada de células, né, ovarianas sadias e depletar aquela reserva ovariana, diminuindo o número de folículos e às vezes até atrapalhando o tratamento depois de uma fertilização in vitro. É possível que uma mulher com endometriose engravide? Sim, com certeza. Veja, a própria gravidez é um tratamento para endometriose. As mulheres com endometriose melhoram a sintomatologia depois da gravidez. Isso porque ela acaba não tendo os ciclos menstruais, pelo menos uns 9, 10 meses aí, que ela fica sem o estímulo, né, estrogênico cíclico, e aquelas lesões de endometriose acabam regredindo e melhora realmente a sintomatologia. Fertilidade e menstruação são 2 assuntos intimamente ligados. E muitas vezes, quando pensamos em menstruação,
logo a cólica nos vem à cabeça. E isso é Papo de Mulher. Ibupril Femipet apresenta Papo de Mulher. Por que sentimos cólica? A dor da cólica ou dismenorreia é causada pela prostaglandina, que provoca contrações no útero. Essas contrações causam o desconforto na região abdominal e são necessárias para expulsar o sangue menstrual. Ibupril Femipet é uma terapia de alívio das dores e das cólicas menstruais pelo calor. É um adesivo ultra fino, prático e discreto. Ibupril Femipet, alívio de dores e cólicas menstruais, um produto Teuto Pfizer. Ibupril Femipet é indicado para aliviar as dores e desconfortos causados pelas cólicas menstruais. A ação do medicamento ocorre por meio do calor produzido pela compressa. Cômodos e práticos, os PETs podem ser utilizados sob a roupa, sem interferir na rotina do usuário. De fácil remoção, não mancha e não deixa resíduos. Experimente! Meu recadinho hoje é para quem quer parar de fumar. Mais de 70% dos fumantes dizem que gostariam de parar, mas apenas 5% conseguem parar sozinhos. Ligue agora mesmo para o CAT, a Clínica de Apoio ao Tabagista. Na Clínica de Apoio ao Tabagista, você encontra uma equipe especializada em ajudar você a parar de fumar. Com médicos, dentistas, psicólogos, acupuntura, meditação e muito mais. Parar de fumar, vale a pena tentar. Tilidol Infantil apresenta Certo e Errado sobre a Febre. É necessário procurar um pediatra se a febre passar de 38 graus? Errado! A febre é a arma natural do organismo para combater invasões de vírus e bactérias. Se a criança tiver febre, indica que seu sistema imunológico está funcionando e lutando contra possíveis infecções. Crianças com febre dormem mais, isso ajuda o organismo a se recuperar melhor. Se a febre persistir por mais de 48 horas, procure o pediatra. Tilidol Infantil, a terapia refrescante e segura para o alívio da febre. Um produto Teuto Pfizer. Pílulas de saúde de volta na sua manhã de domingo e o tema de hoje é infertilidade. Você vai saber agora quais são os fatores que podem provocar a infertilidade nos homens. A varicocele é a principal causa de infertilidade no homem. Afinal de contas, o que é a varicocele? A varicocele é uma insuficiência da drenagem do sangue dos testículos. Essas veias que drenam o sangue testicular, elas se dilatam e há um represamento desse sangue na região dos testículos. Elas ficam como se fossem varizes nessa região testicular. Essa é a definição de varicocele. Como a varicocele está relacionada com a capacidade de engravidar? Esse sangue represado nessas veias insuficientes eleva a temperatura dos testículos. Os testículos eles foram feitos para funcionar numa temperatura de 1,5 grau a 2 graus abaixo da temperatura do nosso corpo. Por isso que eles ficam localizados na bolsa testicular. Quando você tem esse sangue represado na varicocele, a temperatura dos testículos aumenta. Consequentemente, a capacidade de produção ideal do espermatozoide é reduzida. Então essa é a teoria mais aceita para relacionar a varicocele à infertilidade ou à incapacidade de engravidar. É um aumento da temperatura testicular por esse sangue que é represado. Uma outra teoria bastante aceita é que esse sangue represado está associado à produção de substâncias tóxicas para o testículo. Entre elas, a mais importante que a gente tem que lembrar são os radicais livres de oxigênio. Quais os sintomas da varicocele? A grande maioria dos homens que tem varicocele não tem sintoma algum. Aí que se situa o perigo dessa doença. Esses homens geralmente não sentem nada e eles só vão descobrir que tem varicocele quando a sua esposa começa a apresentar uma dificuldade para engravidar e esse casal procura ajuda médica, no caso um urologista, e esse homem descobre que tem varicocele, sendo a varicocele uma das causadoras desta dificuldade para engravidar. Alguns homens, mas não é a maioria, sentem dor por varicocele. Mas a mensagem que tem que ficar é que a varicocele, na maioria das vezes, ela é assintomática. O homem não tem sintoma algum. Embora ela seja a principal causa de infertilidade no homem, ela é uma doença que gera poucos sintomas. Qual a frequência da varicocele na população? Acredita-se que até 15% dos homens na população são portadores de varicocele. É uma porcentagem alta. Se você for avaliar os homens que estão tentando engravidar, o casal infértil, essa porcentagem pode chegar a 35%, 40% dos homens. Como é o tratamento da varicocele? Existem basicamente 3 opções de tratamento para varicocele.
Embora a mais importante e a mais realizada no mundo inteiro é o tratamento cirúrgico com a utilização de um microscópio. Essas veias que são dilatadas, elas são veias muito finas, com uma dificuldade muito grande de serem visualizadas a olho nu e serem tratadas a olho nu. Então o tratamento mais moderno atual é uma incisão pequena na virilha do homem, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Com a utilização do microscópio, a gente trata essas veias doentes, que estão dilatadas, com aquele sangue represado. Essa cirurgia dura em média 45 minutos de cada lado e muitos desses homens vão para casa no mesmo dia. Quase 75% desses homens, quando repetem o exame de espermograma de 3 a 6 meses depois, apresentam melhora na qualidade dos espermatozoides, seja no número dos espermatozoides ou seja na sua capacidade de movimentação, que é muito importante para que o espermatozoide fecunde o óvulo. A fertilização in vitro pode ser uma técnica essencial se você não consegue engravidar. Você vai saber agora como ela é feita. A fertilização in vitro surgiu há 34 anos. Hoje a primeira, digamos assim, a primeira bebê que nasceu da fertilização in vitro tem 34 anos de idade. E é uma técnica na qual o óvulo, que é produzido pela mulher, é colocado em contato com o espermatozoide do homem fora do corpo da mulher. Então, esse é um processo que aconteceria geralmente na tuba, na trompa da mulher, e a gente consegue que isso seja feito fora do útero. Por isso que a gente fala in vitro, porque seria realmente quando foi criado numa placa de vidro. Hoje muito se desenvolveu, a gente conseguiu melhorar muitos resultados, mas o nome ele persiste e ficou porque é a característica principal do procedimento. Quando a fertilização in vitro é indicada? Esse tratamento é indicado basicamente para casais que têm fertilidade e a gente sabe que hoje é o tratamento com o melhor resultado. E as principais causas que levam o casal a fazer um tratamento desses, por exemplo, é quando a mulher tem algum problema na tuba. Então a tuba do útero, ou tuba uterina, ou trompa, como se falava antigamente, é o que permite o encontro do óvulo da mulher com o espermatozoide do homem. Então quando ela tem uma obstrução, por exemplo, esse encontro não vai acontecer. Um outro problema que é bem frequente, que a gente acaba fazendo tratamento de fertilização in vitro, é baixa contagem de espermatozoides. Então, quando o homem tem uma contagem muito baixa, a gente acaba também lançando mão desse tratamento. E diversos outros problemas, endometriose, problemas de qualidade ou quantidade de óvulos. Então, são situações que a gente acaba fazendo a fertilização in vitro. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a opção pela maternidade foi ficando cada vez mais tardia. Mas a tecnologia já dá conta desse problema. O congelamento de óvulos promete ser uma possibilidade para adiar um pouco mais a gravidez. Olha só. Por que não se deve engravidar tarde? Os óvulos, diferente dos espermatozoides no homem, eles não se multiplicam, eles só vão se perdendo. A mulher nasce com cerca de 1 a 2 milhões de óvulos e esse número vai caindo. Quando ela menstrua pela primeira vez, por volta dos seus 12 anos, ela tem cerca de 400 mil óvulos e esse patrimônio vai se esgotando até ela entrar na menopausa. Isso significa a menopausa da mulher. Portanto, a fertilidade da mulher ela é maior quando ela é mais jovem e depois de uma certa idade, e essa certa idade é bem relativa, a gente fala que em média, depois dos seus 35 anos, a queda na fertilidade é maior. E é por isso que a gente fala para a mulher tentar engravidar o mais cedo possível. Obviamente, o possível hoje é bem relativo, mas quanto mais cedo melhor, tanto pela quantidade de óvulos quanto pela qualidade desses óvulos. Como funciona o congelamento de óvulos? Então, o congelamento de óvulos é uma técnica que surgiu para se tentar preservar a fertilidade da mulher. Nessa técnica, nós retiramos os óvulos da mulher. Esses óvulos, então, são colocados são congelados e esse congelamento é feito hoje através do nitrogênio líquido e são mantidos a baixíssimas temperaturas para que não se percam. Então, a mulher, se ela faz isso com seus 30 anos de idade, quando ela tiver seus 40, 45 anos de idade, ela pode dispor destes óvulos e eles teriam a qualidade que ela tinha aos 30 anos de idade. Então essa é a intenção do congelamento de óvulos, essa preservação da fertilidade. Até qual idade a mulher pode congelar seus óvulos? Essa pergunta não tem uma resposta clara. Então não existe um limite para a mulher preservar os óvulos dela. O que a gente pode falar é que quanto mais cedo ela preservar os óvulos, melhor. É óbvio que isso tem
um limite do bom senso. A gente não vai falar para uma mulher de 20 anos preservar óvulos porque ela não sabe se daqui a 10 anos ela vai ter filhos. Mas a gente sabe que uma mulher por volta dos seus 30, 35 anos de idade, que não tem uma perspectiva a curto, médio prazo de engravidar e que quer ter filhos, para essa mulher sim, essa técnica pode ser interessante. Quais os riscos envolvidos no congelamento de óvulos? Engravidar utilizando óvulos congelados é seguro. Nós temos uma experiência recente. Isso começou na prática mesmo, clínica. Nós temos isso há 2, 3 anos. Então é óbvio que isso está ainda em estudo e isso vai ser avaliado. Mas o que a gente pode falar hoje é que sim, engravidar com o congelamento dos óvulos é seguro, mesmo porque nós temos que pensar que a mulher teria seus 45 anos, mas vai estar utilizando óvulos quando ela, vamos supor que ela tenha colhido aos 30 anos, óvulos quando ela tinha 30 anos de idade, ou seja, o risco, por exemplo, de síndrome de Down ou outras doenças cromossômicas é de quando ela tinha 30 anos de idade. Então, essa é a vantagem do congelamento de óvulos. Em relação à taxa de gravidez, a gente tem que fazer um paralelo com a fertilização in vitro. Hoje a fertilização in vitro consegue taxas, em média, em mulheres por volta dos seus 35 anos de idade, de 45% de gestação por tentativa. Ser mãe é a mesma coisa que ter um filho? Ou existe alguma diferença aí? O que você acha disso, Ricardo? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Pílulas de Saúde, mais especificamente no Pérolas de Saúde, ao seu lado, e discutir um assunto tão interessante. Bom, para mim, esse assunto, ser mãe ou ter um filho, trata de questões completamente diferentes, né? Complementares, mas diferentes. Então, existe uma diferença fundamental entre essas duas ideias, que é a diferença entre o ser e o ter. Né? Você é um ser humano ou um ter humano? Isso é uma pergunta que todos nós devíamos nos fazer. Não é? Eu acredito que o ser é superior ao ter. E nesse sentido, ser mãe, eu entendo ser algo um pouco superior à questão de ter um filho. Apesar das duas instâncias estarem muito interligadas entre si. Né? Ser mãe, a oportunidade da mulher ser mãe é uma oportunidade verticalizante. É quase que uma união do céu com a terra. É a possibilidade da mulher, né, entrar em contato com a possibilidade do cuidado, né, de ser o cuidador. Enquanto que ter um filho é maravilhoso também. Mas é algo que já existia no reino anterior ao reino humano. No reino animal já era possível a geração de um outro ser. E nesse sentido, todas as mulheres são, de certo modo, mães em alguma instância da humanidade. Porque todas elas são cuidadoras em algum nível. Né? Ainda que não tiveram a oportunidade de gerar um outro ser no seu interior. Que é uma qualidade que caracteriza o feminino. A maternidade, essa receptividade que qualifica o feminino. Em 2010, foram registradas no Cadastro Nacional de Adoção em torno de 5.500 crianças. O total de pais candidatos ficou em torno de 30 mil, o que dá uma proporção de mais ou menos 6 pais pretendentes, 6 casais pretendentes para cada criança que existe na fila da adoção. O fator complicador para essa fila de adoção no Brasil parece que anda tão lentamente é que existe uma diferença no perfil das crianças em relação ao perfil dos pretendentes. 80% das pessoas que estão pretendendo ter um filho adotado, elas querem crianças de até 3 anos de idade. Só que 80% das crianças que estão na fila para ser adotadas já têm mais de 5 anos de idade. Em Campinas, por exemplo, existem em torno de 85 crianças na fila para adoção, sendo que somente 11 delas têm entre 0 e 5 anos, as outras já são maiorzinhas. Em Santos, são 20 crianças na fila da adoção, todas acima de 5 anos. Em Limeira, são 13 crianças, sendo que todas estão acima de 5 anos. Em Araras, são 14 crianças, sendo que todas acima de 5 anos. Com isso, a gente consegue perceber que há realmente uma preferência
para a adoção das crianças menores de 5 anos. E aí a gente cai nessa mesma questão. Será que essas pessoas que estão pretendendo adotar querem ter um filho igual a elas, parecido com elas, desde pequenininho? Ou elas realmente querem ser mães, independente da idade que seja, uma criança de 5 anos ou de 10 anos? Eu acho que a gente tem que tentar entender um pouco também por que essas crianças são evitadas. Eu acho genial essa problemática que você está levantando, porque é bem o exemplo que a gente pode trabalhar a ideia do ser mãe e ter um filho, né? É justamente na perspectiva da adoção aonde o ser mãe vai ser exercitado. É aonde o amor por aquele próximo que não nasceu em você vai precisar ser exercitado. É aonde que a família humana vai poder ser resgatada. Então eu acho muito bacana essa questão que você levantou em relação à adoção. Hoje a gente vai fazer a postura do arco, que é a postura do Paschimottanasana. A gente vai deixar as pernas estendidas, vai encaixar os glúteos para trás e você vai firmar bem as pernas no chão. Essa é uma postura excelente para quem sofre de insônia. Então é uma postura que você pode fazer antes de dormir. Você deita na sua cama, estende as pernas à frente, inspira, alonga os braços. E aí você leva o tronco e os braços na frente. Se você não conseguir encostar as mãos nos pés, você segura nas pernas. E aí relaxa a cabeça para frente, relaxa todas as costas e relaxa todo o sistema nervoso. Se você tem mais flexibilidade, você pode descer mais. Lembrando que você desce primeiro o abdômen, depois as costelas, depois a cabeça. E a gente fica por aqui, mas eu te espero na semana que vem para falar de medicina da saúde, uma perspectiva diferente de se relacionar com o seu corpo e a sua vida. Você não pode perder. Para entrar em contato com a gente, mande e-mail ou curta nossa página no Facebook. Um beijo e até domingo que vem aqui no SBT. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família.